Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui encerrando mais uma semana as nossas atividades remotas, né? E hoje a nossa aula da disciplina de ciências. Na aula passada ficou uma atividade para que vocês fizessem uma atividade de casa. E hoje nós vamos fazer a correção e vamos continuar falando sobre, já que nessa unidade a gente falou bastante sobre o corpo humano, né? Mas primeiro nós vamos fazer a nossa correção, tá? Nós encerramos a atividade dos livros, né, na aula passada. No 10º quesito, tinha um texto que tinha algumas informações erradas. E esse texto deveria ser reescrito com as informações corretas, né? Então, como é que ele ficaria da forma correta? Os alimentos de origem animal são ricos em proteínas e contribuem para nosso crescimento. Antes de comer a carne animal, devemos prepará-la bem cozida e assada para evitar doenças. Os alimentos de origem vegetal são frutas, verduras, grãos, raízes e devemos ingeri-los com frequência e regularidade, de preferência todos os dias, né? Sempre quando nós vamos ao médico, então o médico ele nunca faz assim uma restrição quanto a frutas, a verduras, né, a grãos. É muito pelo contrário, né? Ele quando faz restrição são aqueles alimentos gordurosos, né, aquelas frituras, né? Mas e os alimentos de origem animal, as carnes, elas devem ser bem cozinhadas e bem assadas, para que os micro-organismos, né, se tiver algum micro-organismo ali, eles sejam mortos e não nos cause mal, não nos façam mal, certo? No quesito 11º, tinham as frases que deveriam ser marcadas de forma correta. Então, quais eram as frases aí? Devemos ter uma dieta balanceada, né? Tem gente que diz assim, mas se tal alimento tem vitamina A, então eu vou comer só ele. Eu vou comer só aquele alimento que tem vitamina C. Não pode. A gente precisa ter um certo equilíbrio na nossa alimentação. Comer um pouco de cada coisa sem exageros, né? Podemos consumir doces e salgadinhos, desde que tenhamos moderação. A gente pode consumir, mas uma quantidade moderada, uma quantidade baixa. Tem pessoas que querem fazer disso aí a alimentação delas e não pode, né? Não tem condições de isso acontecer, senão essa pessoa, ela breve, ela vai adoecer. E hoje vocês vão precisar do livro para poder fazer a correção dessa atividade que foi deixada para casa, mas vocês também vão precisar do caderno de vocês, né? A gente, ao longo dessa unidade 4 do livro, a gente falou bastante, vocês devem ter visto, né, também, devem ter percebido que os assuntos sempre se referiam ao corpo humano. Nós estudamos sobre o sistema cardiovascular ou circulatório, que é aquele sistema responsável pela circulação do sangue em nosso corpo. Esse sistema, ele é muito importante, o principal órgão dele é o coração. Então o coração está lá bombeando o sangue para todo o corpo da gente. A gente sabe que o sangue está em constante movimento. Nós estudamos o sistema digestório ou digestivo, que é responsável pela nossa digestão. Então nós vimos que, apesar de a gente colocar o alimento na boca, o processo da digestão começar na boca, ele faz um longo percurso, passa por transformações até sair do nosso corpo. É por isso que ele sai de uma forma totalmente diferente da que ele entrou em nosso corpo. Nós falamos sobre o sistema respiratório também, nós vimos que é o sistema responsável pela nossa respiração. Seus principais órgãos são os pulmões.
né? E a gente precisa ter alguns cuidados também com esse sistema, né? Para que não prejudique a nossa respiração. A gente sabe que a nossa respiração ela é essencial para que a gente possa viver. Uma pessoa que morreu, ela não respira mais. A pessoa que deixou de respirar, ela vai morrer, né? Então, nós precisamos ter alguns cuidados com todos esses sistemas do nosso corpo, tá? E hoje nós vamos falar sobre o esqueleto e os músculos. São muito importantes, né? Eles têm a sua importância, assim como os sistemas que nós estudamos têm, e eles precisam de alguns cuidados, né? O esqueleto, quando a gente fala em esqueleto, são todos os nossos ossos, né? No caso, é o conjunto dos ossos do nosso corpo. O esqueleto, ele tem a função de sustentar, e ele sustenta e ele equilibra o nosso corpo. Se a gente não tivesse osso, a gente ia parecer uma sacola em pé, uma folha de papel em pé. Você já colocou um saco vazio em pé? Ele arreia. Então seria a gente sem os nossos ossos. A gente, o que faz com que, por exemplo, você está sentado, com que você fique numa posição, né? Uma posição ereta, numa posição normal, a sua coluna, né? Seus ossos. Se você não tivesse osso, a gente não tivesse osso, a gente se parecia uma gelatina, a gente ia derramar, a gente ia se espalhar pelos lugares, né? Então tem essa função importante. Os ossos, eles também protegem os nossos órgãos internos, né? Uma criança, quando ela nasce, ela tem cerca de 300 ossos. E depois esses ossos, eles vão passando por modificações, né? O corpo vai crescendo, vai mudando. Então, um adulto, o esqueleto de um adulto tem 206 ossos, certo? E nós devemos ter alguns cuidados com os nossos ossos, não é? Cuidados com quedas, por exemplo. Tem pessoas que correm e caem. E tem pessoas que correm, levam a queda do mesmo jeito e quebram os ossos e outras não quebram. Mas por que será que isso acontece? Muitas vezes isso acontece por carência de vitamina. Os nossos ossos, eles precisam da vitamina D, que nós vamos ver já já como é que a gente pode adquirir essa vitamina. E muitas vezes a falta dessa vitamina no nosso organismo faz com que a gente leve uma queda e frature um osso. E às vezes a queda é tão simples, e tem pessoas que levam a queda de uma forma pior e não fraturam esses ossos, né? Por causa justamente dessa carência de vitamina D que faz com que os nossos ossos fiquem fracos. Outra coisa, nós vamos ver o nome de alguns ossos, né? Como eu havia falado a vocês, o corpo humano ele tem uns nomes bem diferentes, né? E às vezes se torna até difícil para a gente poder decorar, né? Se a gente que estuda normalmente é ciências, a gente já acha difícil. Imagine as pessoas que estudam medicina, né? Que veem esses nomes e veem até muitas vezes o nome de um mesmo órgão, de um mesmo osso, de uma forma bem mais complicada. E aqui nós temos o crânio. O crânio. Tem pessoas que acham que o crânio é só essa parte aqui de cima. Não é. É essa parte da nossa, tudo isso aqui, ó, da setinha da passando. Então, são todos esses ossos que nós temos na nossa face. O crânio, ele tem uma função muito importante, ele protege o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é um órgão importantíssimo para a gente. O órgão, ele comanda todo o nosso corpo, ele controla o nosso corpo. Se a gente não consegue levantar um braço, se o nosso cérebro não permitir. Todas as sensações, né, tudo que nós sentimos, quem controla é o nosso cérebro.
O nosso cérebro ele também é responsável por memórias que a gente tem, coisas, né? Que as memórias são o quê? Coisas que a gente se lembra, coisas que aconteceram há muito tempo. Muitas vezes nós adultos nos lembramos de coisas da nossa infância, sejam elas boas ou ruins, mas nós lembramos. E tudo quem coordena, quem comanda isso é o nosso cérebro. Então, o crânio, ele protege esse órgão tão importante. E o fêmur? O fêmur é o maior osso do nosso corpo, o maior osso do corpo humano. Ele se localiza nessa área aqui da coxa. Problemas nesse osso, nesse fêmur, podem impedir que as pessoas andem, podem deixar as pessoas com sérios problemas de locomoção, tá? Aí tem mais dois ossinhos aí da perna, tíbia, tem aqui ó, tíbia, e veja só que nome, né? Tíbia, né? Nome bem diferente. É por isso que quando a gente vai estudar o corpo humano, a gente vê muitos nomes que a gente não está acostumado a ouvir, né? Se a gente viu que o fêmur ele é o maior osso do nosso corpo, o menor osso quem é? O estribo. O estribo, ele é um ossinho bem pequenininho, fica dentro do nosso ouvido. E nós devemos ter alguns cuidados, né, com ele. Não só com ele, mas com o nosso ouvido em geral, para que a gente não perca a nossa audição. É um ossinho muito pequenininho, então a gente... Outra coisa muito importante, tem pessoas que estão com uma coceira no ouvido e querem enfiar alguma coisa no ouvido. Nunca faça isso. É porque você pode afetar um desses ossinhos. Você pode afetar os seus tímpanos também. E isso vai prejudicar a sua audição. Olha aqui, ó, o estribo como ele é. O menor ossinho do nosso corpo. Mas com ele, junto com ele, tem mais dois ossos. Agora esses dois são um pouco maiores. A bigorna e o martelo são os ossículos auditivos, né? No caso, são os ossos do nosso ouvido. Estribo, bigorna e martelo. Mas o estribo, se a gente for analisar o corpo todo, ele é o menor. Nós temos também alguns ossos que são chamados de ossos curtos, ossos longos e ossos chatos, certo? Ossos longos, o húmero e o fêmur. O fêmur, ele é classificado como longo, né? A gente acabou de ver que ele é o maior osso do nosso corpo, né? Então, não é à toa que ele é chamado de osso longo. Ele é classificado como um desses ossos longos. Os ossos chatos, os ossos curtos são os ossos das nossas mãos, nossos dedos, dos nossos pés. Os ossos dos nossos dedos são chamados de falanges, né? São ossinhos pequenos, certo? E o nosso esqueleto, ele tem uma parte central, que é a nossa coluna. Olha aqui, ó, a representação da nossa coluna. A gente precisa ter muito cuidado com a coluna. Coisas que muitas vezes a gente faz errada, até na nossa infância, nos afeta quando nós somos adultos e até pode afetar durante a infância também. O que é que pode ser, o que é que a gente pode fazer que prejudica a nossa coluna? Sentar de uma forma errada. Tem pessoas que se sentam, aí fica. A coluna, você vê mesmo que a coluna ela não fica reta. Então essa postura da pessoa vai prejudicar a coluna. Tem pessoas que andam aí e relaxam também. Você tem que andar com a coluna reta. Você tem que ter postura quando você for andar para não prejudicar a sua coluna. Outra coisa que prejudica, peso. Tem pessoas que vão carregar, por exemplo, uma caixa, vão carregar uma criança. Então, elas costumam dobrar, né, a coluna, envergar a coluna para poder pegar esse peso. E não é o certo.
o certo é a gente dobrar o joelho, descer normalmente, para que a gente não afete a nossa coluna. Pessoas que carregam muitas bolsas pesadas nas costas também, não faz mal, né, a nossa coluna, não faz bem a nossa coluna. Tem pessoas que vão trocar uma lâmpada em casa, aí não querem botar uma cadeira, um banco, uma escada e fazem, mas eu vou ficar de ponta de pé para trocar essa lâmpada. Isso também pode prejudicar a sua coluna. A gente tem que ter postura ao sentar. E outra coisa, essas bolsas de costa, tem pessoas que usam aquelas bolsas que ficam de um lado só. E essas bolsas que ficam de um lado só, as pessoas colocam muito peso. Isso não é bom, porque o peso ele tem que ser equilibrado no nosso corpo. Então, se você coloca mais peso do lado direito ou do lado esquerdo, você não vai ficar com a mesma postura. Então, isso também é uma coisa que nos afeta bastante, que pode nos afetar bastante. Então, são cuidados simples que a gente precisa ter com a nossa coluna. Até o jeito de dormir, né? O ideal é que as pessoas durmam em colchões ortopédicos, porque esse colchão ele mantém a nossa coluna de uma forma melhor. Se a gente dorme num colchão muito mole, então a nossa coluna ela não vai ter uma maneira reta, uma maneira adequada de ficar. E para a gente poder fortalecer os nossos ossos, tem uma vitamina, que é a vitamina D. Nós podemos encontrar essa vitamina, por exemplo, no leite. O leite, como um alimento, é uma das principais fontes de vitamina D. Por isso que é tão importante, quando o bebê nasce, né, tomar o leite como leite materno. Vocês que são crianças, beberem leite também é importante. Vocês estão em fase de crescimento, né? O corpo de vocês está sendo formado, então vocês precisam tomar leite para poder fortalecer esses ossos, para que vocês, quando cheguem na idade adulta, né, não tenham problemas, né, relacionados aos ossos. Outra fonte de vitamina D é o sol. A gente levar 10 minutinhos diários de sol, o nosso organismo produz vitamina D. Agora, claro, tem a forma correta da gente fazer isso. Tem pessoas que acham que se forem à praia e ficarem lá o dia todo, eu vou ficar o dia todo na praia, até porque meu corpo produz mais vitamina D. E não é assim. Né? 10 minutinhos diários já fazem nosso corpo produzir essa vitamina D. E o ideal é que esse sol seja do horário que a pessoa leve esse sol, seja antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. O sol entre 10 e antes das 4 é um sol, ele não está numa temperatura adequada para a nossa pele, ele vai prejudicar a nossa pele. Então, são os horários ideais, né? Até as 10 da manhã e após as 4 da tarde. 10 minutinhos durante o dia, seu corpo já vai produzir vitamina D. Se você ficar exposto na praia pensando que você vai produzir vitamina D, você vai prejudicar a sua pele. É o máximo que você vai fazer. E os músculos? Nós temos músculos por todo o nosso corpo. Se a gente já achou muito assim, 300 ossos, 206 ossos, vocês sabem a quantidade de músculos que nós temos? Nós temos aproximadamente 600 músculos em nosso corpo. Aí tem pessoas que dizem assim, fulano não tem músculo, porque fulano é gordinho, fulano é muito magrinho. Todas as pessoas têm músculos. Mas algumas fazem alguns preparos físicos, né, algumas atividades físicas, então esses músculos eles se desenvolvem e terminam, né, ficando mais visíveis, né, mais destacados em nosso corpo. Mas todos temos músculos, certo? E os músculos eles ajudam
a gente a realizar as atividades, todo tipo de atividade. Né? Se a gente vai andar, se a gente vai correr. Então, os músculos, eles fazem com que a gente possa se movimentar. A gente sem músculo, a gente seria uma estátua. A gente ficaria parado, né? E nós temos aproximadamente, né, como eu acabei de falar, 600 músculos. E esses músculos, eles estão espalhados pelo nosso corpo. Para a gente poder comer, para a gente poder falar, a gente utiliza o músculo. Para a gente poder andar, vocês quando estão brincando aqui na escola, na quadra, vocês utilizam os músculos de vocês. Vocês quando estão escrevendo no caderno, no livro de vocês, a gente está aqui no quadro escrevendo. A gente utiliza esses músculos para poder realizar esses movimentos. Até para a gente tomar banho, a gente utiliza os nossos músculos. Então, assim, são diferentes atividades, diferentes ações que nós fazemos e quem faz isso, quem nos ajuda nisso, são os músculos, não é? Porque os ossos sozinhos, eles não iriam permitir que a gente se movimentasse. Então, e nós temos os músculos voluntários, são aqueles músculos que nós controlamos os movimentos deles, né? Eles dependem da vontade da gente para se movimentar. Por exemplo, se eu quero andar, então, se eu tiver vontade de andar, eu posso sair andando. Então, eu controlo esse movimento das minhas pernas. Se eu for levantar o braço, eu controlo esse movimento, né? Esse braço ele vai levantar, ó, porque eu estou querendo que ele levante. Né? Um exemplo disso, os bíceps e os tríceps. Né? São os músculos que nós temos em nossos braços. É por isso que aquelas pessoas que malham, né, que têm aqueles braços bem fortes, assim, aquilo ali é porque eles malham bastante, então esse músculo ele vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai se destacar no corpo dessa pessoa. Os músculos involuntários, eles não dependem da nossa vontade para poderem se movimentar, não. A gente não tem controle neles. A gente não tem como controlar eles. Né? Então, eles não dependem da nossa vontade para se movimentar. Um exemplo disso, nosso coração. Nosso coração é formado por músculos. Quando a gente leva um susto, quando a gente corre, nosso coração acelera. Mas será que a gente consegue controlar? Dizer assim, não, eu quero, meu coração está batendo muito rápido, peraí. Aí começa a botar a mão no peito, aí fala, não, peraí, olha, bata mais devagar. Né? A gente consegue, a gente às vezes fica tentando, né, através da nossa respiração, né, fazer com que ele, mas mesmo assim, quando chegar o momento dele voltar a bater normalmente, ele vai bater. O nosso estômago. Quando nós estamos com fome, nosso estômago ele ronca. Tem como a gente controlar a nossa fome? Tem como a gente controlar aquele ronco que o nosso estômago dá? Não tem. Né? Então são músculos que eles se movimentam, eles têm a vontade, têm as ações próprias deles, né? Tem o músculo masseter, ó, esse músculo fica no nosso rosto, na nossa face. Esse músculo, quando a gente vai comer, que a gente vai mastigar, a gente utiliza muito ele, né? Os movimentos de mastigação que a gente faz. Então, quem permite esse movimento, quem realiza esse movimento é esse músculo. Né? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? Para poderem copiar a atividade de classe falando sobre isso. Não se preocupem que a gente vai responder juntos, tá certo? Como esse é um conteúdo complementar, então a gente responde junto, não tem problema nenhum. Primeiro, sobre o esqueleto humano,
Quantos ossos tem? A gente viu que a quantidade é diferente, né, entre um adulto e uma criança. Letra A, um adulto. Letra B, uma criança ao nascer, no caso um bebê. Né? Segundo, como se chama o menor osso do nosso corpo e onde ele está localizado? Vejam só que são duas perguntas em uma. O menor osso e onde ele está localizado. Onde é que ele fica no nosso corpo? Esse ossinho. A gente viu, né, que tem até mais dois ossinhos que ficam lá pertinho dele, não é? Terceiro, como se chama o maior osso do nosso corpo e onde ele está localizado? Olha só, mais duas perguntas. Onde fica agora o maior osso e onde ele está localizado, certo? E o quarto, onde está localizado o músculo masseter, né? Ele fica onde mesmo? Foi até um dos últimos que nós vimos agora, nós falamos da questão da alimentação, foi isso? Então daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa correção. Retomando, o primeiro quesito, o primeiro quesito tinha, que eu estava perguntando, né? Quantos ossos tem o esqueleto, né? Na letra A, de um adulto. Na letra B, de um bebê, né? No caso, uma criança ao nascer. Então, um adulto, ele tem 206 ossos em seu esqueleto. Uma criança ao nascer, no caso, um bebê, ele tem aproximadamente 300 ossos, né? O segundo quesito, estava perguntando qual é o menor osso do nosso corpo e onde ele está localizado. O menor osso é o estribo. Ele está localizado no nosso ouvido. E nós vimos que tem mais dois ossinhos no ouvido, né, que ficam perto dele, que são o martelo e a bigorna. E tem o estribo. E dos três, o estribo ele é o menor osso. O terceiro estava perguntando o nome do maior osso do nosso corpo e onde ele está localizado. O maior osso do nosso corpo é o fêmur, está localizado na coxa, né? No caso, na nossa coxa, certo? E o quarto, onde está localizado o músculo masseter, ele está localizado na nossa face, que eu até falei, né, que ele facilita a nossa mastigação. Quando a gente está lá, ó, mastigando o alimento, a gente está movimentando esse músculo, certo? Então, isso faz com que, né, a gente possa mastigar, certo?
Então, está aí a correção. Então, vocês podem pausar para poder fazer a correção dessa atividade, tá? E agora, a atividade de casa, também caderno, né? Primeiro, quantos músculos temos aproximadamente? A gente viu que a gente tem bem mais músculos do que ossos, não é isso? Segundo, diferencie músculos. Letra A, voluntários. Letra B, involuntários. Terceiro, para que serve o nosso esqueleto? Eu até falei, se a gente não tivesse ossos, a gente seria feito uma sacola vazia, feito uma folha de papel, né? E os músculos, tem um tipo de músculo que a gente controla o movimento, outro a gente não controla. O quarto, marque um X na letra que indica a vitamina que fortalece os nossos ossos. Que vitamina é essa? É a vitamina A, a vitamina B ou a vitamina D? É que nós até vimos que a gente pode ter essa vitamina. É um dos alimentos, uma das principais fontes dessa vitamina é o leite, do alimento, e o sol. Né? 10 minutinhos diários já nos ajudam nisso aí. Então está aí a atividade. Lembrando, a atividade de caderno sempre está lá no aplicativo, né? Então, vocês podem copiar antes da aula para poder fazer a correção durante o vídeo, né? Que a correção só tem no vídeo, tá? Então hoje a gente fica por aqui. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.